Já se cadastrou? Se você não é cadastrado, o link tá na descrição do vídeo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Vai lá, Maju. Márcio Roberto, pergunte a ele por que ele proibiu as bandeiras e as baterias em Pernambuco. Perdeu o quê? As bandeiras e Proibiu baterias. as bandeiras As torcidas. e baterias. E sobre isso também, a questão da torcida mista. A polícia proibiu e nós brigamos, inclusive com o deputado Isaltino, meu abraço, Isaltino foi o herói. Nós brigamos desesperadamente contra a polícia, contra o comando da SDS na época e conseguimos reverter isso. É o contrário, a federação quer que o estádio esteja cheio de bandeira, a federação quer que o estádio esteja cheio de charanga. Mas não quer torcida mista. Peraí, você já deixou o like nesse vídeo e já se inscreveu no nosso canal? Então faz isso agora. Não, aí é outra questão de violência. Eu acredito, eu me convenci, depois que eu examinei os números de São Paulo, que existe uma coisa em direito e que nós chamamos de interesse público e privado. Então, o interesse público, por lei e por bom senso, ele prevalece sobre o interesse privado. E a proteção à vida e à segurança prevalece sobre os outros interesses comerciais. O que o Estado de São Paulo nos mostrou em 7 anos, que agora que ele quer fazer uma experiência, o Estado de São Paulo, durante 7 anos, ele vetou a visita de torcida do time visitante. Entre Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, e entre Guarani e Ponte Preta. Os dados e os relatórios, eu inclusive coloquei no ato as matérias, foi de que São Paulo reduziu em 74%, não a violência no estádio, a violência na cidade. Ou seja, durante esses 7 anos, o pico de redução de ocorrências policiais foi de 74%. Segundo, o choque deles lá, a Polícia Militar, disse que teve 46% a menos de chamados e de intervenções. Ou seja, o fato da torcida do time adversário não ir à rua evita o embate e o confronto. Então, o que eu avaliei? Eu não acredito, francamente, enquanto nós tivermos essas leis frouxas, eu fiz 3 projetos, encaminhei, nenhum dos 3 passa e nem vai passar nenhum. Por diversas razões, porque você não tem presídio suficiente para prender todo mundo, porque a cultura do nosso Congresso, dos nossos deputados e senadores é ter uma legislação branda, frouxa, como eu chamo, não é legislação dura de enquadrar esses crimes como crime contra a segurança nacional, como é na Colômbia, de enquadrar como foi na Inglaterra com prisão de 4 anos, então isso nunca vai ocorrer aqui. Então eu me convenci de que já que nós não puderemos e não teremos uma legislação que permita prender esse povo todo, então, eu me convenci que em prol da sociedade, em prol da segurança, era melhor abdicar do espetáculo de ter 2 torcidas, mais uma torcida vai, ela faz a festa, e nós teríamos mais segurança. Mas por que o senhor fez o teste, então? Porque diante de tudo que o senhor falou, porque o ano passado, é incoerente ter feito um teste. O ano passado, lembre que eu proibi. Sim. Aí os clubes me pediram. E a Polícia Militar... A gente conversou. Aí digo, nós não fazemos 2 jogos no mesmo dia há muito tempo. Nós vamos ter clássicos. Então, vamos testar no menor potencial explosivo. Qual é o menor potencial explosivo? É você botar um jogo em Recife e outro em São Lourenço. Uhum. Então, isso, de fato, é um teste de avaliação. E deu certo. O teste funcionou. Só que nós sabíamos que isso tinha um alcance limitado. Era um teste de pouco poder avaliativo, porque envolvia 2 situações díspares, muito distantes. Na hora que nós colocamos as 2 juntas, deu aquela catástrofe. Pode-se culpar a polícia? Não. A polícia não pode estar em toda a cidade ao mesmo tempo. Não existe como ter um policial para cada pessoa, um policial para cada 10 pessoas, um policial para cada 10 mil pessoas. Não há como fazer isso. Então, a polícia jamais vai conseguir proteger toda a cidade e área metropolitana. Quando essas pessoas são detidas, por exemplo, naquela confusão, foram detidas mais de 40 pessoas. Sabe quantas foram para o presídio? 4. Só. Menos de 10%. Então, se as 40 tivessem tido todas, pelo menos 70%, 80% recolhido ao presídio e não saísse, ficasse lá preso, eu acho até que os 4 já saíram, aí nós poderíamos dizer que nós conseguiríamos a médio prazo eliminar essa bandidagem, esses gangues, porque na verdade são marginais que se utilizam do futebol a pretexto de integrarem uma torcida organizada, e esse pretexto de integração de uma torcida organizada é falso, é só para eles cometerem crimes. Então, ou você, na minha avaliação, eu acho que essa guerra não pode ser ganha. Então, a minha avaliação é que
nós deveríamos ter um choque no Brasil, eu já coloquei isso na CBF, um choque de um ano inteiro, no Brasil todo, de todas as competições com torcida única. Talvez isso possa promover uma autoeducação, uma autossensibilização, e isso possa gerar segurança, porque não é justo que, porque vão jogar duas equipes, um grupo de marginais que sai da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona não sei o quê, saem para brigar sob esse pretexto de que são torcedores. Não são torcedores, são bandidos que, infelizmente, nós não temos, porque não temos uma legislação apropriada. E também, para ser sincero, você imagine se um jogo de futebol desse você prender 400 pessoas, você não vai ter onde colocar. Se você prender 1000 pessoas no mês, você não vai ter onde colocar. Então, para ser sincero, nós sequer temos estrutura para absorver todas essas pessoas pregas. Quando a Inglaterra editou uma lei rigorosa que prendeu 20 mil pessoas lá, não tiveram dificuldade nenhuma de desalojar isso e aquilo, botou todo mundo preso. Aqui, jamais eu vou conseguir aumentar uma população carcerária em 2 mil pessoas, quanto mais em 20 mil. Ô, presidente, e o que é que o senhor achou da questão dos clubes que entraram na justiça, conjuntamente os três, e conseguiram a torcida mista? Eu acho que eles se sentiram pressionados pelos torcedores, e eu digo sempre a eles, presidente de futebol tem uma situação muito inglória, porque ele tem que dar satisfação à torcida. Então, ele é presidente do clube, ele tem que ser racional, ele tem que ser executivo, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar de ser um torcedor. Então, eu acho que os três foram, se não ameaçados, se não coagidos, foram pressionados e tiveram que dar uma satisfação pelo cargo que ocupam às torcidas. Federação não tem torcida, federação é vidraça. Tanto que qualquer coisa que o clube faz tem que ter algum problema. O clube tem que fazer alguma coisa, eu digo, não faça não. Mande pra mim, eu faço, eu assino e digo que fui eu que fiz. Pronto, acabou. Porque tem isso, é? Toda a vida foi assim, toda a vida. Porque a função da federação é essa. Federação é vidraça. Federação não tem que agradar a imprensa. Federação não tem que agradar o torcedor. Federação tem que ser legalista, cumprir os regulamentos afora a lei e ajudar, incentivar, apoiar e assistir os clubes. Se qualquer clube tiver dificuldade de fazer qualquer coisa, porque vai deixar o presidente numa situação delicada, numa saia justa, como o pessoal mais jovem diz, eles sabem, não só eles, todos os presidentes anteriores. Pode perguntar a qualquer um. Toda a vida eu disse, mande para mim, diga o que é que você quer que eu faço. Acabou. Pronto. A decisão é minha, o problema é meu e eu assumo. Porque eu acho que eu não posso expor o presidente perante sua torcida, porque ele tem uma relação de ódio e amor com a torcida, que eu não tenho. Eu não sou candidato a vereador, não sou candidato a deputado, não sou candidato a senador. Então eu não preciso de voto de nenhum torcedor. Se o torcedor gosta de mim ou não, é absolutamente irrelevante. O que eu preciso é saber que eu cumpri leis, atendi regulamentos e eu atendi aos clubes no interesse maior, que são os meus clubes. Os filiados são quem são detentores da minha vontade. E o que eles precisam, o que eles necessitam, eles sabem que pode contar comigo. E todos eles, sem exceção, pode perguntar aos mais antigos presidentes, Van Décio, todos eles sabem que eu nunca me furtei em nenhuma situação, por mais constrangedora, por mais delicada, por mais arriscada que fosse, em nenhum momento eu titubeei uma vírgula em atender o que o clube pediu ou que o clube necessita, desde que seja legal. Jamais eu vou fazer nada ilegal, seja para beneficiar quem quer que seja. Se for legal, independente da minha situação institucional, da minha situação pessoal, problema nenhum. Eu não tenho receio de nada e faço tudo para os meus clubes. Eu já fui ameaçado centenas de vezes, a minha vida toda foi assim. Eu fui delegado, eu fui corregedor. O que é corregedor? Para você que não sabe, corregedor é aquela pessoa que tem que prender os bandidos que trabalham na instituição, seja polícia, seja isso, aqui. Então, a minha vida foi corregedor há muito tempo, fui coordenador de segurança, trabalhei na Receita Federal, na aduana, trabalhei no Ministério do Interior. Então, a minha vida toda foi de ter inimigo. E eu não acredito em ninguém que não tem inimigo. Eu acho que se você não tiver inimigo, sua vida não está sendo muito útil e não está sendo muito divertida. Você precisa ter inimigo para ser alerta, para saber que tem pessoas que querem o seu mal, para que você possa se defender. E isso, minha vida sempre foi assim, desde que eu comecei a trabalhar no meu primeiro concurso público, com 17 anos e 8 meses. Eu passei por 5 da minha vida. Meu povo, gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e segue Conquest FC.